Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje eu vou dar uma introdução à dinâmica com alguns conceitos e falar um pouco sobre as três leis de Newton ou três princípios de Newton e falar algumas de suas consequências, como pode se ver aqui já na tela, a ideia de aceleração gravitacional, por um exemplo. Agora eu vou começar dando uma introdução à dinâmica primeiro com conceituação de força. O que seria essa força? A força, ela vai ser um agente, ela vai ser alguma coisa, vai ser uma coisa, imagina uma coisa bem coisada. É uma coisa, um agente físico que vai causar uma aceleração ou, como poderia dizer, alterar a velocidade de alguma coisa, de algum objeto, de algum corpo, de algum ponto material. Por exemplo, eu fiz esse ponto aqui e vou dar o exemplo aqui em cima dele. Se eu puxo esse traço aqui, e isso daqui é um vetor, porque a força, lembra que a força é um vetor e o vetor pode ser indicado por isso daqui, por essa seta que está indicando o sentido e a direção dele. Mas aqui é uma força. Essa força ela vai causar uma alteração na velocidade desse objeto. Então essa força aqui apontando para lá está me dizendo que esse objeto aqui, que em tese estaria parado, imagina como se ele estivesse parado, vai começar a alterar a sua velocidade, vai começar a ter uma aceleração nessa direção e sentido que a força está puxando ela. Porém, nem sempre só uma força atua em um corpo. Muitas vezes várias forças podem atuar num corpo. Como exemplo, eu vou botar aqui força 1 e aqui eu posso colocar para baixo força 2. Eu tenho uma força puxando para cá e tenho uma força puxando para cá. Como é que eu vou saber para onde ela efetivamente vai alterar sua velocidade, para onde ela efetivamente vai acelerar? Para esse caso é necessário a ideia de força resultante. Essa força resultante vai ser uma soma vetorial, vai ser a soma desses vetores, independente de quantas forças tenham aqui, vai ser a soma de todas as forças, vai dar essa força resultante, e essa força resultante vai lhe dizer qual é a força efetiva que vai realmente alterar a velocidade do objeto, para onde vai alterar a velocidade do objeto e como. Como por exemplo aqui, se eu traçasse uma reta aqui paralela e traçasse essa reta aqui paralela ao outro aqui, imagine que está no estilo paralelozinho, e eu traço aqui essa reta. Poderia dizer que essa seria a direção e o sentido da força resultante. E seu módulo eu vou descobrir fazendo a soma de vetores dos outros dois, da força 1 e da força 2. Aí eu teria a força resultante e ela me daria como funcionaria exatamente essa alteração de velocidade. A ideia de equilíbrio é uma ideia que ela indica que a soma dessas forças que eu coloquei aqui é igual a zero, ou seja, a força resultante ela vai ser zero. Se a força resultante for zero, o objeto vai estar em equilíbrio e isso vai dar uma condição a ele de inércia. A condição de inércia indica que ou ele vai estar parado ou ele vai estar num movimento que é reto e uniforme, um movimento que a sua velocidade não altera, ela é constante. Até porque um objeto parado tem uma velocidade constante, só que uma velocidade constante igual a zero. Por exemplo, aqui eu posso ter aqui uma força 1. Para eu cancelar essa força, por exemplo, eu tenho que ter uma força 2 de mesmo sentido, mesma direção, porém sentido oposto com o mesmo valor. Aí eu vou ter uma soma, que é basicamente a subtração dos módulos, que vai ser igual a zero. O símbolo seria mais ou menos esse daqui. Caraca, mas a minha escrita aí é porque esse aqui é o somatório de todas as forças, vai ser igual a zero. Agora aqui eu tenho força 1, tenho força 2 para compensar, por exemplo, uma força para baixo, uma força 3, eu teria uma força 4 aqui para cima e por aí vai. Obviamente podem... Eu vou apagar já com a borrachinha, porque senão se eu for voltar eu vou apagar ali o somatório. Mas, consequência, você nem sempre vai ter umas retas, você pode ter uma força para cá, uma força um pouco inclinada para cá, que era para ser 1. E você vai ter que descobrir qual é o somatório dessa força, você vai ter que descobrir se ele está em equilíbrio, você pode ter que descobrir como colocá-lo em equilíbrio e por aí vai. Mas o equilíbrio, lembre-se, quando você tem equilíbrio, é porque o somatório das forças que você está analisando é igual a zero. E agora eu vou entrar nas ideias das três leis de Newton. Eu coloquei um bloco aqui
para explicar cada uma dessas leis. A primeira lei, ela simplesmente, eu não vou precisar desenhar muito, porque ela simplesmente fala que se nenhuma força resultante estiver no corpo, ou se a força resultante for nula, ou seja, o somatório de forças for igual a zero, o corpo ele vai permanecer parado ou em movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer inerte. Ou seja, a primeira lei de Newton, ela vai tratar da inércia. Ela vai dizer que um corpo que está parado vai permanecer parado e um corpo que está em movimento vai permanecer no movimento dele, a não ser que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. E é interessante essa ideia da inércia porque, por exemplo, se você tem um movimento circular aqui e você tem uma corda e um bloco que está se movimentando, ele está girando aqui, correto? Mas se essa corda do nada quebra, o comportamento do corpo é sair no movimento reto e uniforme. Ele vai simplesmente ir reto. Outra maneira de você observar a inércia é quando você está num ônibus, quando você está num carro e o carro freia. E você vai para frente com tudo, quando ele acelera, você vai para trás com tudo. Aquela situação é uma situação que o seu corpo está resistindo ao movimento. Você está resistindo a esse movimento por conta da sua inércia. A segunda lei de Newton, ela vai ser uma lei que descreve como essa força vai atuar no corpo. É o famoso F igual a m vezes A. Esse daqui. Porque ele vai dizer que uma força, vamos dizer, uma força de resultante, não pode ser já resultante direto, não preciso somar, mas uma força resultante que seja diferente de zero, ele vai alterar a velocidade do objeto, vai dar uma aceleração para o objeto, e a única coisa que vai dificultar essa alteração da velocidade é a massa, porque é só pensar, quanto mais massivo o objeto, menor vai ser a aceleração dele, porque você coloca uma força igual, quanto mais pesado for alguma coisa, quanto mais massivo for alguma coisa, mais dificuldade você vai ter em movimentar ela. Essa é a ideia. Até eu gosto de escrever essa equação mais como a aceleração que o corpo recebe vai ser diretamente proporcional à força dele e inversamente proporcional à sua massa. Porque quanto mais massa, menor a aceleração. Quanto mais força, maior a aceleração. Desse modo. E essa massa aqui, ela é uma massa inercial. É literalmente a massa que dificulta o movimento. E essa massa pode ser dada matematicamente pela força que está atuando no objeto, dividido pela variação da velocidade dele, dividido pela sua aceleração. Aí você tem a massa inercial do objeto. A partir daí a gente já tem a segunda lei de Newton, que traz uma ideia a ideia do peso, a famosa força-peso. E essa força-peso, ela vai ser a massa do objeto vezes a aceleração gravitacional. Essa situação aqui indica que a aceleração gravitacional, atribuindo que todos estão à mesma distância do centro da Terra, ela vai ser igual para todo mundo. Então você chega naquela ideia que dois corpos, um mais pesado do que o outro, vão cair da mesma altura com a mesma variação de velocidade, porque o que está fazendo eles alterarem a velocidade aqui é a aceleração gravitacional. E a aceleração que indica essa alteração na velocidade deles. Então, se a aceleração da gravidade é igual para esse quanto para esse, então, independente da massa, você vai ter essa situação de que eles vão cair ao mesmo tempo. E eu deduzo melhor essa situação quando chegar na aula de força gravitacional, quando tiver as equações da quarta lei de Newton, mas por enquanto vamos ficar só nas três leis de Newton. A aceleração gravitacional, ela vai ter um valor específico, que ela vai ser em média 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quando você está próximo à superfície, mas ela vai alterando a cada ponto porque depende da distância do objeto ao centro da Terra. Esse é o ponto. Agora, como é que funcionam essas medidas? Como é que funciona a unidade de medida da força? Eu expliquei tudo isso aqui, mas não falei como é que qual unidade você usa para força. Mas vamos lá. A força em si, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração, correto? De acordo com a segunda lei de Newton.
A força, ela, por enquanto a gente não sabe qual é a unidade dela, mas a gente tem que a unidade do Sistema Internacional da Massa é quilograma e a unidade da aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Então vou ter uma situação aqui que a força vai ser a unidade de medida da força vai ser quilograma multiplicado por metro segundo quadrado. E esse amontoado de letras tem um nome específico que é Newton, em homenagem às 3 leis de Newton, um cara que desenvolveu isso, um cara muito inteligente, por sinal. E por último, a terceira, ela vai ser a questão da ação e reação, que toda força na realidade é um par de forças. No universo, toda ação vai gerar uma reação. Então, como consequência, você vai ter essa situação de que se você faz uma força em algum lugar, você vai ter uma reação. E essa reação, ela é exatamente, ó, eu tenho uma força aqui, eu vou ter uma reação. Se eu tenho uma mão puxando isso daqui, imagina que isso daqui, não vou fazer uma mão aqui, mas imagina que isso daqui é um negócio de um carro que está puxando o objeto. A reação, ela vai ser, deixa eu mudar até de cor aqui, a reação ela vai ser contrária, ela vai ser na mesma direção aqui, na mesma linha que está a força está para cá, a força está para cá, e eu vou ter uma reação que vai ser na mesma direção, porém ela vai ser no sentido oposto e vai ter o mesmo módulo. É tipo um anti-força, tá ligado? Só que tem um porém. Eu mostrei aqui que se o somatório das forças for igual a zero, eu tenho um equilíbrio, então não vai ter alteração de velocidade. Se essa força fosse aplicada no mesmo corpo, eu teria uma situação de equilíbrio, porque se eu tivesse uma força igual para o outro lado, então as forças iriam se anular e iria ser igual a zero. Porém, não é isso que acontece. A reação, ela ocorre em outro corpo. Ela ocorre no corpo que está realizando a ação. Se eu tenho um carro aqui que está... Imagina que isso daqui, ó, o carrinho aqui, uma bola é o carro. Mas imagina que esse carro aqui está fazendo essa força para movimentar o objeto, e esse objeto está resistindo com a força que é exatamente igual e de sentido oposto. Você pensa, mas como é que a gente anda, como é que a gente se movimenta, como é que a gente faz um monte de coisas, já que se você puxaria algo, você seria puxado de volta e isso não resultaria em nada, por conta do atrito. E essa questão de atrito, como é que ele funciona, também é algo para outro vídeo, porque é algo bem mais longo, mas o atrito é algo muito importante na nossa vida, porque ele, por exemplo, faz a gente andar, faz o carro se movimentar. É incrível isso, porque até numa ideia básica, o atrito ele sempre vai estar contrário ao movimento, mas ele que faz a gente se movimentar, é meio complexo, é meio paradoxal. Mas acredito que seja isso daqui, foi mais curto esse vídeo, felizmente, espero que pelo menos tenha ficado entendível, mesmo que seja mais curto. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai entender esse assunto baseado na minha explicação ou algo do tipo, compartilha com um amigo, esse tipo de coisa, se inscreve se você quer receber mais desses vídeos. Então é isso, se você quiser me apoiar, achar que isso daqui merece um apoio monetário, provavelmente vai ter um apoia-se aí para você apoiar quando você quiser, se não tudo bem. Dicas, correções ou qualquer coisa do tipo tá liberado aí nos comentários, pode dar, me ajudar, que é isso aí. Ciência tem que compartilhar, tem que ser uma comunidade que se ajuda. Então é isso, muito obrigado, tchau.